Alô, alô, meus queridos amigos que me veem pela Band, hoje, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nesse domingo de ressurreição, eu tenho o prazer de falar com você através da Band do Distrito Federal e também através do nosso canal na internet, que é a vemvtv.com.br, falar com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Milhares de pessoas que já há 4 anos assistem esse nosso canal na internet, que roda 24 horas com temas, conversas, debates, tratando dos assuntos que a religião não trata, não fugindo de nenhuma conversa, não nos evadindo de nenhum tema, na vemvtv.com.br. Aliás, eu queria aqui não só dizer isto, mas pedir a você que veja esse anúncio um pouco mais pedagógico do que a minha fala acerca da vemvtv.com.br. Veja lá. Imagine um canal onde conteúdo não significa enrolação e ser popular não tem nada a ver com avacalhação. Um canal onde a interatividade é levada a sério e espectadores viram apresentadores. E apresentadores, bom, no nosso canal apresentadores e espectadores fazem parte de um corpo só, onde o evangelho não é argumento cheio de outras intenções, mas pelo contrário, é a mensagem da cruz que gera significado, consciência e traz luz a quem vem e vê. Existe um canal na internet que não se parece com nada que você já viu, que não tem cara de religião porque não tem nenhuma pretensão em sê-lo. Nesse canal não há barganhas, sacrifícios, peso algum. Quem vem, vê verdade e simplicidade, como o evangelho que Jesus ensinou. Mas, se você ficar apenas na imaginação, nunca vai entender o bem que nossa programação tem feito a milhares de pessoas em todos os cantos da Terra, que simplesmente chegam, vêm e vê. Acesse www.vemivtv.com.br. Aprofunde sua consciência no Evangelho. Vemivtv.com.br. Vem e vê TV. Aqui o canal é você. E tudo o que eu quero é que você faça uma experiência e veja de verdade que é assim. Daqui a mais 2 minutos eu vou estar lendo um texto aqui em Lucas 24 sobre a ressurreição de Jesus. Enquanto você se prepara para isso, eu quero que também você tome nota do nosso endereço de reuniões aqui em Brasília. E para isto, veja essa mensagem. O endereço está aí escrito na telinha, mas eu peço a você que veja esta mensagem, ao final da qual o mesmo endereço está apresentado a você. Veja lá. A vida é um caminho. A gente chega nele sem saber para onde vai, até que aprende a caminhar. Cada passo, cada tombo, cada colo, cada mão que me leva, me ajuda, me levanta, me transforma em quem sou. A gente caminha sem saber direito para onde vai e nem percebe que o nosso destino está no caminho. Entre tantos caminhos, sou eu quem escolhe por qual seguir e nele como caminhar. Sigo a paisagem, sinto o vento, o calor, ouço os barulhos, me canso, me perco e continuo. Na vida há vários caminhos e entre tantos escolhi o caminho de volta para casa. Meu caminho é de vida, de encontro, de comunhão. Meu caminho é de graça. Às vezes tenho dúvidas, me confundo no mapa e faço perguntas que nem diria a você. Estou aprendendo e caminhando cresço, amadureço e vejo singelos relances do que um dia encontrarei em plenitude em casa. Ainda não estou em casa, mas estou no caminho. E se você quiser, a gente pode caminhar juntos. Pelo caminho da graça. Nós somos filhos dessa esperança eterna. E andamos aqui neste mundo carregando, não essa utopia, mas essa certeza que foi plantada em nós por quem ressuscitou dos mortos. E hoje, às 19 horas, como faço todos os domingos, eu estarei lá mais uma vez anunciando o Evangelho puro e simples de Jesus, na Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4,
às 19 horas. Gente boa de Deus, eu tenho aqui o Evangelho de Lucas comigo no capítulo 24, que nos narra, neste domingo separado para a celebração do domingo da ressurreição de Jesus, um dos episódios da ressurreição, uma das aparições do Jesus ressuscitado de entre os mortos. E aqui se diz que é um acontecimento que se dá numa viagem de 11 a 13 quilômetros entre Jerusalém e uma pequena aldeia na direção do mar Mediterrâneo, onde hoje está Tel Aviv, chamada Emaús. Esses dois homens vão andando de Jerusalém para Emaús. E a caminhada deles era uma caminhada de tristeza e de nostalgia, porque eles tinham sido discípulos de Jesus, os dois tinham acompanhado, não provavelmente de maneira diária ou cotidiana, tudo que Jesus fizera e ensinara, mas estiveram presentes em várias ocasiões onde Jesus ministrara a palavra, curara pessoas, acolhera os inacolhíveis, abraçara os inabraçáveis, introduzira no amor de Deus os que eram marginalizados pela religião ou pelas elites morais e sociais ou de qualquer outro tipo de apartheid que marginaliza pessoas. E eles tinham visto que Jesus era mais do que um profeta, que Jesus era mais do que um mestre. Eles tinham confiado em Jesus como o enviado do Eterno, como o Messias, redentor da humanidade. Aí, de repente, isso tudo vai para o espaço, porque Jesus é preso, é julgado, é crucificado, é morto, é sepultado, e eles entram em pânico, caem em profunda depressão, em desânimo, são assolados pela ideia de que aquele sonho acabara, de que tudo quanto eles tinham tido como esperança, de fato tinha sido objeto de uma falsa esperança, que era bom demais para ser verdade, mas havia desvanecido. É nesse espírito de perda, de frustração indizível, de desesperança total em relação à vida, a Deus, ao futuro, a eles mesmos, que eles estão retornando para casa, sem saber mais como viverem, nem como existirem, porque não dava para negar que eles tinham convivido com o sublime, com o absolutamente inusitado, para além de tudo que fosse o mais excelentemente produzido pela condição humana, era o que eles tinham provado durante aqueles 3 anos e 3 meses. E também era inegável que esse, que era o patrocinador de tamanha graça, tinha morrido. E eles sabiam onde ele havia sido sepultado. Sabiam que, a pedido dos judeus, romanos tinham colocado uma pedra de quase 2 toneladas na porta da tumba e a selado com o selo do imperador. Sabiam que haviam montado guarda ali, porque as autoridades judaicas tinham dito: montemos guarda para que não venham os seus discípulos, roubem o corpo e depois digam que ele ressuscitou de entre os mortos e vai ser o segundo embuste pior do que o primeiro. E eles obviamente sabiam que ninguém faria isso. O que eles pensavam mesmo é que o sonho tinha acabado e que, infelizmente, era divinamente humano e humanamente divino demais para ser verdade. Na realidade, é nesse espírito que eles vão caminhando quando aparece um viajante na estrada e que faz a eles uma pergunta: do que vocês vão tratando, discutindo,
à medida em que estão caminhando, porque eles estavam numa troca depressivamente agressiva de informações. E aí eles pararam chateados, porque o viajante supostamente vinha na mesma direção deles e os alcançara andando. E aí eles dizem: és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, porque era de Jerusalém que esse viajante caminhava e andava na direção deles e os pegara no caminho, daí eles dizerem: és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí esse viajante para e lhes pergunta: quais? Aí eles disseram: ora, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi crucificado pelas autoridades judaicas. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, porque andamos com ele e vimos quem ele era, e as maravilhas que ele realizava, e como a divindade estava nele, plantada na mais sublime humanidade. Todavia, já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram, e ele continua morto. É bem verdade, disse um deles, é bem verdade, que uma das pessoas que conosco estava foi de manhã cedo ao sepulcro e disse ter tido uma visão de anjos que lhe apareceram, removeram a pedra da tumba e disseram: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E essa notícia correu. Também é verdade que alguns dos nossos foram verificar a exatidão dessas notícias e encontraram a tumba vazia. Mas a ele mesmo ninguém viu ainda. Só a tumba vazia, a pedra removida, só os lençóis ocos onde o corpo dele estava, e um lençozinho que cobria a sua face, posto num lugar à parte, mas a ele mesmo não viram. Viram a anjos contando essa notícia, mas a ele mesmo não ouviram. Aí Jesus volta-se para eles e lhes diz: nécios, ou tolos, ou insensatos, e atrasados, tardos, desincronizados de coração para crer em tudo que os profetas disseram, em todas as profecias da Escritura, que diziam e afirmavam que convinha que o Cristo primeiro padecesse, depois entrasse na sua glória. E começando daí, Jesus explicou para eles, por toda a Escritura do Antigo Testamento, todas as evidências de que assim seria. Provavelmente também citou para eles o texto de Isaías, capítulo 53, que anuncia que o Redentor, o servo do Senhor, seria antes aquele que sofreria e levaria sobre si a iniquidade de nós todos. O fato é que quando eles iam se aproximando da aldeia de Emaús e o sol já se punha no horizonte, eles podiam ver o sol entrando lá no Mediterrâneo e a noite se aproximando e tudo se tinturando de outras cores e o dia começando a poetizar uma outra poesia. Eles disseram a Jesus: já é tarde e o dia já declina, entra para ficar com a gente. Aí Jesus entrou e abrigou-se num lugar onde eles estavam. E aí o que acontece é o seguinte: eles pegam pão e vinho e botam sobre a mesa para comerem. E Jesus apanhou do pão e o partiu. E quando Jesus apanhou do pão e o partiu, que era um gesto que Jesus fizera tantas vezes antes, partir o pão e compartilhar com os amigos, com os companheiros, dando graças a Deus.
quando Jesus pegou o pão e o partiu, eles reconheceram naquele mesmo instante que era Jesus que vinha caminhando com eles, e Jesus desapareceu, se dissolveu na presença deles. Aí você pergunta, como é que eles poderiam ter conhecido Jesus, ter andado agora com Jesus esse tempo, se o conheciam antes, não o terem reconhecido agora, só porque ele ressuscitou de entre os mortos? É que o Jesus com o qual eles conviveram e viram falar, pregar, curar e operar maravilhas estava contingenciado pelo tempo, pelo espaço, pelas causticâncias do sol. Tinha dias que ele estava mais queimado, outros dias menos queimado. Ele tinha todos os traços das contingências do tempo. E esse que agora eles encontraram, ressuscitado de entre os mortos, carregava uma glória sutil, sem as contingencialidades, sem as marcas, sem as rugas, sem as cicatrizes, sem os sinais, sem nenhuma tatuagem do tempo impressa em nenhum lugar. Havia uma sutileza de glória. Não havia uma ofuscância de glória, mas uma sutileza de glória que fazia com que eles olhassem, eles sentissem uma familiaridade, ao mesmo tempo em que eles não conseguissem na mente fechar a definição e dizer, é Jesus. Foi no ato do partir do pão que tudo ficou claro. Foi na revelação daquela intimidade para além do tempo e do espaço, da simbolização, que a mente deles se abriu e Jesus desapareceu na presença deles. Agora olha aqui para mim. O que eu quero falar nos últimos 12 minutos que me sobram é o seguinte. Eles vinham nostálgicos porque a esperança tinha acabado. Tem muita gente me vendo agora em estado de nostalgia, porque os recursos acabaram, porque seus sonhos faliram, porque seu casamento pereceu, porque você não sabe o que será da sua família. Talvez você esteja me vendo curtindo uma depressão horrorosa. Sua mulher saiu de casa, o seu marido lhe deu cartão vermelho e foi embora. Ou você está me vendo com a angústia de um filhinho querido que está doente, ou de uma pessoa que você ama muito que esteja desenganada. Ou talvez você esteja me vendo em estado de falência pessoal. Você é aquela pessoa que já disse para você mesma tantas vezes, eu não vou mais fazer isso, e faz, e faz, e faz, e cai nas mesmas coisas. Talvez você seja aquele que diz, eu não vou mais cheirar, eu não vou mais fumar crack, eu não quero mais viver como um bebum, sem lucidez, ou eu não vou mais me entregar a esse vício de jogatina que destrói a minha casa, come o meu dinheiro, arruína a minha vida, descontinua meus projetos. Aí você vai, tropeça de novo, e pelas reincidências, sua esperança esgotou. A gente tem gente que nos liga num momento como este, em que o nosso telefone de atendimento e de socorro espiritual está disponível aí desde o início. Você viu o número do Disque Paz? Tem gente que liga para lá querendo se matar, dizendo que não aguenta mais, que está querendo morrer, porque entrou em colapso, em falência total. Falência total. Tem gente que não crê mais em si. Tem gente com a autoimagem tão baixa que não acredita que nada de bom vai lhe acontecer, que só lhe resta entregar-se ao azar. Então quem quiser me usar, que me use. Quem quiser me abusar, que me abuse. Quem me pegar, eu vou deixar tascar, levar. Quem aparecer, eu vou me entregar, porque o meu desvalor é total. Eu não acredito em mim, por que eu vou ter esperança em qualquer outra coisa? Pois era num mergulho de desesperança
infinitamente mais profundo do que este, porque eles tinham tido contato, aqueles discípulos, com a esperança absoluta, e de repente ela se desvanece diante deles, que o coração deles estava imerso em tamanha desesperança, tristeza e nostalgia. E eles, quando veem Jesus, e Jesus se aproxima e diz: o que vocês estão indo tratando pelo caminho, discutindo, angustiados? E eles ficam revoltados e dizem: tu és o único que não sabes o que é importante? Como talvez aconteça com você, que fica pensando que quem quer que não reconheça sua dor, sua angústia, sua depressão, seu pânico, a tristeza do seu divórcio, seu luto, sua falência, em qualquer que seja o nível dela, é alguém que merece uma resposta agressiva, porque você se tornou o centro do universo. Pela profundidade da sua dor, parece que nada mais importa no mundo. E foi assim que eles reagiram a Jesus: tu és o único que não sabes da calamidade, das ocorrências trágicas desses últimos dias. E Jesus lhes perguntou: quais? 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 É a pergunta que Jesus faz a você que está aí contando essa história de tragédia. Até para Deus: ó Deus, será que tu não me vês? Não sabes o que está me acontecendo? Das ocorrências trágicas dos últimos tempos na minha vida? E o mesmo Jesus vem a você hoje e pergunta: quais? Me informe. Logo a seguir, Jesus diz: vocês são atrasados de coração para crer, porque vocês estão me dando uma notícia que começou quinta-feira como tragédia, prisão, sexta-feira se consumou como crucificação, mas vocês estão lendo o jornal de sexta-feira passada. Vocês não leram o extra no Jornal dos Anjos, impresso neste dia, nesta madrugada, que diz que o Cristo ressuscitou. Por isso é que eu estou perguntando a você: quais são essas últimas notícias? E é na mesma certeza que eu venho a você hoje, porque eu sei que Jesus está vivo. Esse é que é o negócio: Jesus está vivo, e esse maluco aqui acredita nisso de todo o coração. Eu não estou com logorreia, verborragia, não tenho aqui nenhum compromisso em anunciar essa palavra, eu estou disposto a morrer por ela. Foi esse poder que tirou o medo da morte do meu coração, o medo da vida do meu coração, o medo dos homens do meu coração. Foi essa certeza dessa ressurreição que me desassombrou para viver e desassombrou a morte, de modo que para mim ela é uma porta dimensional. Se você ouvir dizer que eu morri, não quero choro nem vela, nem quero nem fita amarela. Só bata palmas e aplauda, porque eu entrei na glória do Eterno. Porque eu criei nessa última notícia. E a última notícia não é aquela que você pensa que é a sua. A última notícia é que Jesus está ressuscitado. Minha querida, Jesus ressuscitou mesmo. E se Jesus ressuscitou mesmo, nenhuma última notícia humana será a última notícia para os humanos. Se Jesus ressuscitou de entre os mortos, Ele tem na mão a última notícia a dar a você. A última palavra será sempre dele. Enxugue as suas lágrimas agora. Enxugue. A última notícia não é esse abandono, não é o seu divórcio, não é o filho, a filha que estão deixando você em estado de perplexidade, não é o seu marido enlouquecido e surtado, não é a tristeza que seus pais desafeiçoados têm produzido no seu coração, não é o divórcio dos seus pais. A última notícia não é a tragédia da sua vida, que tenta se consertar e não consegue. A última notícia é que tudo é possível ao que crê. A última notícia é que a morte foi vencida. E se esta instância
tão absoluta para os seres humanos foi vencida por Jesus na ressurreição. Toda depressão pode ser vencida, todo pânico pode ser vencido, toda falência humana, moral, ética, psicológica, familiar, todo desespero, toda crise existencial, toda desistência de ser, de viver, tudo isso pode ser vencido, porque a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Mas o Jesus ressuscitado se transforma num fator de vida que levanta qualquer um de qualquer tumba, de qualquer morte, de qualquer depressão, de qualquer culpa, de qualquer acachapamento, de qualquer situação absolutamente esmagadora e humanamente impossível e impassável. Quem passou pela morte leva você junto, se você crer nele, para uma nova vida nele, se você desejar e pela fé quiser dela se apropriar. Eu convido você para continuar ouvindo esta palavra de vida. Hoje, às 19 horas, na Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4, primeira saída na Estrutural, contorne a rotunda, primeira direita, você segue em frente, primeira direita, você vai ver aquela montanha de carros, mas tem lugar para todo mundo estacionar, tem lugar para você ser acolhido e sentar, e vá porque ninguém vai perturbar você, não existe nenhum tipo de grude. Você entra e sai, se não quiser ser identificado, não será. Se quiser, o será. Se desejar espontaneamente ir até à frente, depois que eu acabar de falar e me dar um abraço, eu me sentirei galardoado, premiado com um abraço seu. E se você também hoje está me ouvindo, está aí, eu sei, faz 40 anos que eu anuncio essa palavra. Sei que tem gente chorando convulsivamente, tem gente que foi atingida pelo poder do Espírito Santo agora, nesse instante. Ligue lá para o Disque Paz, nós temos pessoinhas voluntárias lá agora mesmo. Ligue agora para esse número que você está vendo aí. Está vendo o número? Ligue, as pessoas estão lá. Ligue de maneira anônima, reporte o que você quiser. É como um confessionário mais fechado ainda, porque você não vai ser visto nem de costas. Vá, fale, abra seu coração. Essas pessoas estão lá para orarem com você agora. E fazerem isso com sinceridade, com amor, com verdade. Telefone agora, o número está aí exposto, 3262-0506. Faça isso nesse instante. E se você puder ir até a internet agora, até a internet, não esqueça do nosso canal 24 horas no ar na internet. Se você quiser continuar me ouvindo, por exemplo, agora, você que está me vendo na Band, quiser continuar me ouvindo, quer continuar? Quer passar o resto do dia ouvindo o Evangelho? Conversas sobre a vida? Vá lá agora, abra a sua internet, quase todo mundo já tem. Escreva www.vemvtv.com.br. Eu vou aparecer lá para você, vai ter uma quantidade enorme de programação variada, todas para o coração. Eu estou esperando você hoje, às 19 horas, na Cidade do Automóvel. Venha e traga alguém. Será minha enorme alegria abraçar você. Deus o abençoe. Tchau, gente boa de Deus.